Boa tarde, amados irmãos em Cristo, prezados ouvintes que nos dão a honra, a alegria e a permissão de nós compartilharmos a santa e bendita palavra de Deus com vocês, com suas famílias, e queremos saudá-los na graça, na paz, nas alegrias e misericórdias do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, gostaria de compartilhar com vocês um tema muito importante das Escrituras Sagradas, que é o ministério do consolo divino. O ministério do consolo divino. E vamos começar lendo o texto da Palavra Santa do nosso Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 4, que diz: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Felizes os que choram, porque eles serão consolados. Neste texto em específico, aqui está uma promessa da presença especial de Deus em meio ao nosso sofrimento. Através do Espírito Santo, o próprio Senhor se aproxima de nós nos momentos de grande dor. Sentimos a presença dele de uma forma que vai além do natural. Ouvimos sua voz, embora não haja nenhum som no quarto. Muitos cristãos podem dar um testemunho de acontecimentos especiais, de sentirem a presença de Deus durante um momento de grande dor, de grande aflição, em um momento difícil pelo qual as suas vidas passaram. Pode ser que você não consiga fugir das adversidades, mas encontrará o conforto de Deus para enfrentá-las, porque Deus se aproxima daqueles que sofrem. O Salmo de número 34, versículo de número 17 e 18, declara: Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Frequentemente, desejamos escapar de problemas como as tristezas, as perdas, os fracassos e até as pequenas frustrações que constantemente enfrentamos. Deus promete estar perto dos que têm o coração quebrantado e salvar os contritos de espírito, e também ser a nossa fonte de poder, coragem e sabedoria, nos ajudando em nossos problemas e dificuldades. Admita que você precisa da ajuda do Senhor. E também aprenda a agradecer a Ele por estar sempre ao seu lado. Aprecie o consolo e o encorajamento que se encontra na palavra de Deus. Ele não lhe deixará sozinho com seus problemas, mas permanecerá por perto. Ele ajudará a crescer na graça e na fé. Deus usa o sofrimento para nos atrair a Ele. Lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28, o Senhor Jesus declara: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O sofrimento nos aproxima do Senhor como nenhuma outra coisa. Rondon disse: Nunca reconhecemos que Jesus é tudo de que precisamos, até Ele ser tudo
o que nos resta. Quando isto acontece, e somente então, descobrimos que Ele é realmente tudo o que precisamos. Oramos mais e com mais fervor, em momentos de crise, porque sabemos que se Deus não nos ajudar, naufragaremos. Às vezes penso que Deus permite que certas coisas aconteçam aos seus filhos, para que a atenção deles se volte completamente para o Senhor. Crescemos mais depressa, justamente nos momentos de adversidade. Romanos capítulo 5, versículo 3 ao versículo 5 diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O irmão Paulo não está sugerindo que devemos ser masoquistas e nos regozijarmos com o sofrimento se gostássemos da dor. Não, não é isto que ele está dizendo. Ele não diz que nos gloriamos por causa das tribulações, mas sim que nos gloriamos nas tribulações. Mesmo nos momentos mais difíceis, o povo de Deus pode se regozijar, porque Ele está realizando alguma coisa importante em nós. Deus está realizando uma grande obra em nós. O sofrimento traz perseverança. A perseverança fortalece o caráter traz esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O que começa com sofrimento, termina com o amor de Deus. Esta é a maravilhosa sequência. Não podemos chegar ao amor de Deus sem antes passarmos pelo caminho do sofrimento. Um texto que eu gosto muito e sempre que possível eu cito é a carta do apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 2 e 4, onde ele traz a seguinte afirmação ao nosso coração: meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Não podemos conhecer de fato a profundidade de nosso caráter, até que vejamos como reagimos sob pressão. São os momentos difíceis que nos ensina a perseverar firmes em Deus. Nossos sofrimentos nos qualificam a consolar os outros. Na segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 4, o apóstolo traz o seguinte ensinamento às nossas vidas: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Ninguém pode compreender a dor, o sofrimento, a tristeza, a adversidade dos outros, sem ter passado primeiro por ela. Os melhores consoladores são os que experimentaram o sofrimento pessoal,
São aqueles que sofreram profundamente com as suas vicissitudes desta vida e que, através delas, descobriram o quanto Deus é fiel. São estes cristãos que melhor estão preparados, qualificados para consolar os outros. São estes que têm uma mensagem importante a transmitir, porque, com convicção, eles podem afirmar: o Eterno vai cuidar de você, e eu sei, porque Ele cuidou de mim. São cristãos que se formaram na escola do sofrimento e agora estão qualificados a ministrar aos outros que acabaram de se matricular. Consolar é um dever cristão. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 1, a palavra do Senhor nos diz: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Quando alguém estiver em necessidade, auxilie esta pessoa, mas observe a melhor maneira de fazê-lo. Aqui temos alguns passos que é interessantes observarmos para que possamos aplicar este ensino do consolo. Primeiro, seja sensível ao confortar. Segundo, não fale apenas por falar. Terceiro, não dê respostas superficiais. Quarto, não acuse ou critique. Em quinto, tenha empatia. Em sexto, ofereça ajuda e encorajamento. As sementes do conforto podem criar raízes no solo da adversidade. Nas Escrituras Sagradas, também encontramos algumas palavras de consolo e de conforto para situações difíceis, para situações adversas, para momentos em que os ventos são contrários em nossas vidas. Lá na segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 4, versículo 17, o apóstolo nos traz uma palavra de alerta e de esperança, aonde ele afirma: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E neste mesmo pensamento, o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7, diz: nisto exultais, embora no presente, no breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Meu amado irmão, prezado ouvinte, Deus se importa consigo no meio do seu sofrimento. Sim. E se por acaso você duvidar deste amor, olhe para a cruz. E ao olhar para a cruz, com certeza, você vai entender o mistério do consolo divino. Isaías capítulo 53, a partir do versículo 3, nós podemos compreender um pouco a respeito deste consolo. Ali conta o martírio pelo qual o Senhor Jesus iria passou em prol das nossas vidas. Diz ali o profeta: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos,
e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece toda a história da sua vida. E ele vai confortá-lo pessoalmente. E no final, você será abençoado. Para encerrar, eu gostaria de compartilhar a letra de um dos nossos hinos do cantor cristão, que se aplica muito bem a este tema do ministério do consolo divino. É o hino de número 314, que tem como título Estou Seguro. E ali diz assim: que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor, junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Que nesta oportunidade você possa permitir, você possa abrir o seu coração, permitir a ação do Espírito Santo, que é o Consolador, que ele venha curar a sua alma, que ele venha curar as suas feridas, que ele venha sarar a tua terra, que ele venha trazer a alegria da salvação em todo o teu ser, e que você possa, confiando na ação dele na sua vida, descansar no poder de Deus. Que Deus ricamente te abençoe.